A emancipação é a aquisição antecipada da plena capacidade de fato, ou seja, o sujeito, antes de completar a maioridade civil, 18 anos, acaba por alcançar a situação jurídica de plenamente capaz, através da emancipação. O emancipado continua sendo menor e, em razão disso, permanece sob a proteção do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa maneira, o menor emancipado não poderá praticar atos reservados por lei aos maiores de 18. Por exemplo, adoção, frequência a certos locais e obtenção da CNH. A emancipação foi disciplinada pelo Código Civil em seu artigo 5º, parágrafo único, com as seguintes espécies: voluntária, judicial e legal. Mas antes, gostaria de pedir que você que nos acompanha se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com seus amigos. Emancipação voluntária apresenta os seguintes requisitos: o emancipado ser maior, de 16 anos, a vontade ser manifestada pelos pais titulares do poder familiar. A manifestação será realizada pelos dois em conjunto ou apenas de um deles, na ausência do outro. Manifestação devidamente realizada através de instrumento público. O ato é extrajudicial, ou seja, não há necessidade de ser homologado pelo juiz, extrajudicialmente. Então, é importante recordar que não há previsão legal expressa para que haja consentimento do menor quando de sua emancipação voluntária. Porém, vários doutrinadores recomendam que se colha o consentimento do menor, a fim de preservar os interesses dele. É importante, hein? A emancipação voluntária é incondicionada e não admite qualquer encargo ou termo. É importante também, a emancipação voluntária é um ato não negocial, ou seja, os efeitos são impostos pela lei, que são os efeitos ex legis, né? Impostos pela lei, não podendo ser estabelecidos pelas partes. Essa prática do ato deflagra os efeitos previamente previstos pela lei. A emancipação voluntária é irrevogável por ato de vontade dos pais. Contudo, esse ato de emancipação, por ser um ato de vontade, poderá ser invalidado se estiver presente, por exemplo, algum tipo de vício do consentimento. Ou, por exemplo, um menor que coage moralmente seus pais para que ele seja emancipado. E esse ato seria revogável. Ao contrário, ele é irrevogável. Emancipação voluntária é irrevogável, salvo este último exemplo. Há que se ter em conta que os pais respondem pelos atos do incapaz. Isso está no artigo 932, inciso 1 do Código Civil. A emancipação voluntária não exonerará os pais da responsabilidade civil pelos atos ilícitos praticados pelos incapazes. Ou seja, foi emancipado, praticou algum ato ilícito, isso não exonera que os pais respondam por esses atos ilícitos praticados pelos incapazes, tornando assim ineficaz a emancipação em relação à vítima do ato ilícito praticado pelo menor. Isso evita a simulação e a fraude contra credores, sendo esse o posicionamento da doutrina majoritária, o entendimento sobre esse assunto, e do STJ também. Bom, essa foi a emancipação voluntária. Já a emancipação judicial, também no artigo 5º do Código Civil, tem os seguintes requisitos: o emancipado ser maior de 16 anos, sentença de emancipação, procedimento de jurisdição voluntária, isso. Presença de menores que estão sob o palio da tutela, ou seja, os menores que são colocados sob o regime de tutela são aqueles cujos pais estão mortos, ausentes ou destituídos do pátrio poder familiar. E a oitiva do tutor, oitiva depoimento.
São os requisitos aí da emancipação judicial. E a emancipação legal, também no artigo 5º, a primeira delas, o primeiro dos requisitos é o casamento. Então, a idade núbil, né, segundo aí até o que dispõe o Código Civil, no seu artigo 1517, se dá aos 16 anos. Pode o menor se casar antes dessa data, quando envolver uma situação de gravidez. Nesse caso, o absolutamente incapaz migrará diretamente para a condição de capaz. O casamento emancipa por ser um dos negócios jurídicos mais formais. Então, o legislador entende que se já há maturidade para casar, há também maturidade para a prática dos demais atos da vida civil. Destacando aí que a separação, o divórcio ou a viuvez não farão o emancipado retornar à condição de incapaz. Ele continua emancipado e responsável pelos atos da vida civil. E nos casos aí onde o casamento for invalidado por alguma razão, os efeitos produzidos serão cassados, dentre eles a eventual emancipação do menor, no caso aí de invalidade do casamento. Então, para a lei, só o casamento emancipa, não sendo prevista a hipótese de emancipação no caso de constituição de união estável. União estável não permite a emancipação, somente o casamento. A segunda hipótese de emancipação legal ocorre com o exercício de emprego público efetivo. Isso está também no artigo 5º, no inciso 3. Então, o Código Civil não foi muito técnico a ponto aí de excluir tal hipótese em caso de cargo ou função pública, devendo aí a expressão emprego público efetivo ser interpretada extensivamente. E a terceira hipótese refere-se, finalizando, à colação de grau em curso de ensino superior. Uma hipótese extremamente difícil na prática, né? Já que o menor deveria se graduar numa universidade antes dos 18. Geralmente é depois, né? Mas acontece. Então, aí, nesses casos em que acontece, é uma hipótese aí de emancipação. E a última situação que conduziria à emancipação, ex lege, né, uma hipótese de emancipação legal, seria o desenvolvimento de estabelecimento civil ou comercial ou existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos tem economia própria. Essa hipótese de emancipação deve ser avaliada pelo juiz diante de algum caso concreto, especialmente quando o assistente discordar do ato praticado isoladamente pelo relativamente incapaz e ingressar com ação anulatória. O juiz, a posteriori, avaliará se o menor, ao tempo do ato, era ou não emancipado com base em tal hipótese. Ou seja, economia própria é um conceito jurídico indeterminado que serve ao juiz para aplicar a regra, de acordo com o que demandar aí o caso concreto. Ou seja, o juiz dirá no caso concreto que é economia própria, fundamentando aí, seu entendimento. É comum a utilização de conceitos indeterminados pelo legislador civilista. Isso aí ocorre. E, né, finalizando a emancipação, vamos entrar na questão de morte real, presumida, modalidades aí de morte. Até a próxima aula e um abraço.